Aula Retorno e Risco. Eu dividi esta aula em 3 partes, cada parte em um vídeo. A primeira parte, o básico para medir o retorno. A segunda, o básico para incorporarmos o risco na análise. E a parte 3, um pouco mais sobre retorno e risco. A bibliografia básica, o nosso livro-texto, aqui indicado, capítulo 10. O básico para medir o retorno. Nós temos 2 componentes do retorno. O rendimento corrente que o investidor recebe. Por exemplo, ele investiu num título de dívida, ele recebe juros. Ele investiu numa ação, ele recebe dividendos. Ele comprou um imóvel, colocou esse imóvel para alugar, ele recebe o aluguel. Então aqui está o rendimento corrente e temos também a variação do preço do ativo. A diferença entre o preço inicial pago por aquele ativo e o preço final, ao final do período de investimento. A soma dos 2 componentes em relação ao preço inicial dá o retorno para o período de análise. Esse período de análise pode ser retorno diário, pode ser o mês, retorno mensal, pode ser o ano, pode ser um trimestre, qualquer período. Em aulas anteriores, nós destacamos o papel do reinvestimento do fluxo intermediário. O que é o fluxo intermediário? Lembrem-se que é o fluxo que o investidor recebe ao longo do período de investimento, entre a data inicial e a data final. Este fluxo pode ser reinvestido. Nos cálculos de retorno, há suposições implícitas de reinvestimento. Montem exemplos e simulem, reflitam sobre isto. Se você mediu o retorno do investimento para um período diferente de um ano e deseja comparar o resultado desse investimento com outros investimentos, você pode transformá-lo no mesmo período dos outros. Por exemplo, levando todos os investimentos que estão sendo comparados para a base anual. Está aqui a fórmula para anualizar esse retorno, que pode estar para um período diferente, por exemplo, retorno mensal você anualiza, retorno trimestral você anualiza, e assim sucessivamente, podendo comparar todos os investimentos numa mesma base de período. Analisado um investimento, se você tem vários períodos e calculou o retorno periódico para todos os períodos de análise, por exemplo, você tem 4 anos de análise e tem retornos mensais. Há 2 estatísticas básicas para se analisar essa série de retornos. A média aritmética, que é a somatória dos retornos periódicos, dos retornos mensais, por exemplo, dividido por N, e há a média geométrica, que é a raiz N do produtório destes retornos periódicos. A média aritmética responde a seguinte pergunta: qual foi o retorno médio, o retorno típico ao longo do período que se está analisando? E a média geométrica responde a seguinte pergunta: qual foi o retorno médio composto por ano ao longo do período de análise? Aqui um exemplo muito simples para ilustrar um pouco estes 2 conceitos. No primeiro ano, o investimento produziu um retorno negativo de 50% e no segundo ano um retorno positivo de 100%. Se calcularmos a média aritmética, chegaremos a 25%, e se calcularmos a média geométrica, chegaremos a 0. Vejam só, voltando um pouquinho no exemplo, para refletir sobre a média geométrica primeiro. A média geométrica, imagine que você investiu R$500. Depois, ao longo do primeiro ano, você perdeu 50%. Ou seja, de R$500 você foi para R$250. No segundo ano, você
recupera 100%. Ou seja, de 250 você vai para R$500. Então você sai de 500, vai para 250 e volta para 500. Efetivamente, você não saiu do lugar. E a média geométrica está mostrando o que aconteceu neste período de análise do investimento. A média aritmética, ela te dá a ideia. Um ano você tem menos 50, no outro ano você tem mais 100. Em média, ao ano, você teve 25%. Olha, a média aritmética mostra o que aconteceu num ano típico e a média geométrica descreve o que aconteceu com a sua riqueza, com o seu investimento inicial ao longo daquele período de investimento. A média aritmética, ela é útil para se fazer estimativas do futuro. Atenção para um detalhe, desde que o futuro se assemelhe ao passado, e a média geométrica ela é útil para descrever a experiência daquele investimento ao longo do período que analisamos. Muito bem, eu deixo aqui para vocês um exercício que é o seguinte: o investidor compra uma ação, comprou uma ação em uma determinada data, vamos colocar aqui a data 0. Depois de um ano ele recebe dividendos, a ação depois de um ano estava valendo 50, ele recebe 20 de dividendos, ou seja, na data 1. Depois a ação, quando valia 75, ele recebe mais 20 de dividendos. No ano seguinte, quando a ação valia 150, ele não recebe dividendos. E no ano seguinte ele vende a ação por 135. Calcule o retorno anual deste investidor. Calcule as médias aritmética e geométrica. Calcule também a taxa interna de retorno e reflitam sobre taxas de reinvestimento. Vocês terão uma planilha com este formato. Numa coluna vocês colocam o preço da ação ao longo do teu período de análise. Na outra vocês colocam os dividendos. Vocês terão um retorno de ganho ou perda de capital em relação ao preço da ação. Vocês terão um retorno de dividendos. Um retorno periódico para cada ano, para o ano 1, para o ano 2 e assim sucessivamente. A soma desses retornos, ganho ou perda de capital e dividendos, dá o retorno total, que vocês colocarão nessa coluna. A somatória permitirá que vocês cheguem à média aritmética, o produtório permitirá que vocês cheguem à média geométrica. Se vocês colocarem nessa coluna aqui, conseguirão calcular também a taxa interna de retorno. Estas 3 respostas respondem à pergunta básica do exercício. Em seguida, reflitam sobre o reinvestimento. Reinvestindo o fluxo intermediário. O que é o fluxo intermediário? É aquilo que você recebe de dividendos. Simulem 3 reinvestimentos. O reinvestimento em ações, o reinvestimento, a própria TIR, que foi calculada aqui, e o reinvestimento, a taxa de retorno total, que foi calculada aqui. Façam esse exercício, reflitam sobre as respostas, reflitam sobre a média aritmética, a média geométrica, a TIR e o que ocorre em cada hipótese de reinvestimento. Eu destaco que para um investimento em ação, o reinvestimento em ações, que é pegar o dividendo e comprar ações, ele é bastante plausível. É isso para essa aula. No próximo vídeo eu trarei a parte 2 para vocês. Até já!